Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o terrível ataque realizado nesta sexta, 22 de março, no Crocus City Hall, em Moscou. Quais são as certezas e os mistérios envolvidos nesse terrível ataque que deixou 137 mortos? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Nesta sexta, no início da noite na Rússia, 4 terroristas fortemente armados invadiram o Crocus City Hall, perto de Moscou, justamente no momento em que o recinto estava praticamente lotado para um show. O ataque foi terrível, com vídeos horríveis mostrando os terroristas atirando diretamente contra as pessoas no local, com fontes russas referindo que pelo menos 137 pessoas teriam morrido, com centenas ficando feridas. Os terroristas também empregaram granadas e bombas incendiárias que resultaram em um incêndio que destruiu parte do recinto. Pouco tempo após as imagens começarem a circular, o ISIS-K, um dos muitos ramos do Estado Islâmico, assumiu a autoria do ataque. Mas o que sabemos de concreto sobre o atentado e por que há tantas teorias e mistérios circulando por aí? Segundo informações divulgadas pelo governo russo, os terroristas, todos eles naturais do Tajiquistão, teriam sido contactados por um clérigo islâmico por meio de um grupo Telegram, que ofereceu R$500 mil a cada um, o equivalente a R$27 mil. Os 4 chegaram ao Crocus City Hall pouco antes das 20 horas, todos eles fortemente armados com fuzis e bombas, dirigindo-se imediatamente para a sala principal de espetáculos, que estava quase totalmente lotada. Na sala principal, os terroristas dispararam sobre a audiência, matando e ferindo dezenas, lançando bombas incendiárias que iniciaram um incêndio que se descontrolou rapidamente. Cerca de 10 minutos depois, abandonaram a sala principal e rumaram para a saída, realizando disparos ao longo de todo o caminho, ferindo e matando ainda mais pessoas que, em pânico, tentavam abandonar o recinto lotado. Aproximadamente 15 minutos após o início do ataque, os terroristas desapareceram do local, deixando para trás um cenário terrível de morte e destruição, com um saldo triste de 137 pessoas mortas e centenas de feridos. A partir desse ponto, os contornos se tornam estranhos, com muitas dúvidas permanecendo no ar, com a primeira sendo: como foi que os terroristas conseguiram sair do recinto que naquele momento já estava cercado por centenas de policiais? Assim que o alarme de ataque foi acionado, centenas de bombeiros, ambulâncias e policiais convergiram rapidamente para o Crocus City Hall, com um perímetro apertado de segurança sendo montado enquanto o ataque decorria no interior do edifício. Com tantos policiais à volta do local, não deixa de ser estranho a forma como os terroristas, fortemente armados, conseguiram se evadir no mesmo carro com o qual chegaram. E além de conseguirem passar pelo perímetro de segurança montado à volta da sala de shows, os terroristas conseguiram sair de Moscou, justamente em um momento em que as principais vias de acesso da capital russa estavam bloqueadas e repletas de checkpoints de segurança. E como se isso tudo não bastasse, ainda percorreram quase 400 quilômetros em uma rodovia federal em direção ao sul, com os terroristas sendo apanhados quando estavam a poucas dezenas de quilômetros da fronteira bielorrussa e da fronteira ucraniana. Isso levanta outra questão também intrigante: para onde exatamente eles estavam fugindo? Quase 24 horas após o ataque, Vladimir Putin finalmente fez o seu primeiro pronunciamento sobre o atentado, dizendo, dentre outras coisas, que a Ucrânia está diretamente envolvida. Era já expectável que Putin acusasse a Ucrânia de envolvimento, mas com o Estado Islâmico reivindicando oficialmente o ataque, tornou-se difícil para Putin encaixar a Ucrânia nessa sua narrativa. E foi para contornar isso que Putin inventou a narrativa de que a Ucrânia teria dado um salvo-conduto para os terroristas atravessarem a sua fronteira. E é aí que as dúvidas e questionamentos crescem ainda mais. Como todos nós sabemos, a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia está totalmente militarizada, com milhares de soldados russos e ucranianos destacados na área.
com inúmeros checkpoints de segurança ao longo de todas as estradas que se dirigem para a fronteira, principalmente no lado russo. Por isso é no mínimo estranho imaginar que 4 terroristas procurados na Rússia teriam alguma chance de atravessar todos aqueles checkpoints e toda a gigantesca concentração de tropas russas ao longo da fronteira ucraniana para aproveitar a tal janela que Putin acusou a Ucrânia de abrir para que pudessem entrar em segurança no país. Essas situações deixam no ar muitas questões importantes para as quais não há nenhuma resposta clara, com isso levando ao surgimento de teorias conspiratórias que envolvem, por exemplo, uma alegada false flag russa. False flag é quando um país realiza um ataque contra si próprio apenas para poder acusar um outro país, usando isso como justificativa para respostas mais duras e severas, e Vladimir Putin tem muita experiência com isso. Em setembro de 1999, uma série de explosões nas cidades de Moscou, Buynakivsk e Volgodonsk mataram mais de 300 pessoas, com mais de 1.000 ficando feridas. Na época daqueles atentados, Vladimir Putin era o primeiro-ministro da Rússia e ficou pessoalmente responsável por gerir a crise, com Putin acusando imediatamente a Chechênia, uma república separatista russa, com os chechenos negando qualquer participação e até mesmo motivação para o ataque. Em 1996, a Chechênia tinha vencido a guerra que travou contra a Rússia, com ambos os lados assinando um acordo de paz. Por isso, tudo aquilo que os chechenos queriam, naquele momento, era evitar o aumento das tensões com Moscou. No entanto, Putin usou como justificativa os ataques de setembro de 1999 para reiniciar a guerra, uma guerra que contou com o apoio de Akhmad Kadyrov, que traiu os rebeldes chechenos, unindo forças com a Rússia. Segundo diversos historiadores, os ataques à bomba de 1999 foram, na realidade, uma false flag encomendada por Putin para justificar o reinício da guerra na Chechênia, uma guerra que, desta vez, foi vencida pela Rússia e que resultou na destruição quase completa daquela república, com destaque para sua capital, Grozny, que foi reduzida a cinzas. A experiência bem-sucedida dessa alegada false flag russa na Chechênia em 1999 está levando algumas fontes a sugerirem que o ataque terrorista em Moscou pode ser algo semelhante, visando envolver a Ucrânia e dar a Putin a justificativa que ele precisa para aumentar ainda mais o seu empenho na guerra. Curiosamente, poucos dias antes do ataque, Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, se referiu pela primeira vez à invasão russa da Ucrânia como uma guerra e não como uma operação militar especial. E também, poucos dias antes do atentado, Sergei Shoigu, ministro russo da Defesa, anunciou a criação de 2 novos exércitos, totalizando mais de 500 mil de novos soldados. Um número que, para muitas fontes, só poderá ser alcançado se houver uma nova mobilização na Rússia, um procedimento altamente impopular e que seria mais facilmente aceito pela sociedade russa se fosse feito em resposta a um atentado como o que ocorreu em Moscou. Pelo outro lado, muitas fontes mais alinhadas com a Rússia também acusam a Ucrânia de ter participação no ataque. Mas levanta-se uma questão muito importante: o que a Ucrânia teria a ganhar com isso? Um atentado como esse, se fosse mesmo de autoria da Ucrânia, só daria a justificativa que Putin tanto procura para radicalizar ainda mais a sua invasão. Portanto, fica evidente que a Ucrânia não teria nada a ganhar com a organização e execução de um ataque dessa envergadura. Como podem ver, de concreto ainda há muito pouca coisa sobre os atentados em Moscou, com isso contribuindo para o aparecimento de teorias e suposições que apenas atrapalham a análise dos fatos. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.